Olá, meu nome é Raiane Ribeiro e eu sou professora de Geografia. Essa aula é direcionada aos alunos do 7º ano. O tema da aula de hoje é regionalizações, 4 Brasis e complexos regionais. Para a gente iniciar, a gente vai retomar o conceito de regionalizar. O que é regionalizar? Regionalizar é dividir um território em partes para melhor administrá-lo. É delimitar as áreas que reúnem características semelhantes em relação ao critério adotado para essa regionalização. A regionalização mais conhecida, mais difundida, é a regionalização oficial do IBGE, que divide o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Se você observar a pergunta ao lado, ela quer saber a qual região pertence o estado em que você mora. Observe que o Acre faz parte da região Norte, certo? Prosseguindo. Então, a gente vai focar hoje na regionalização proposta pelos geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira, que é a regionalização do Brasil em 4 Brasis, e também na dos complexos regionais. Iniciando aqui na regionalização dos 4 Brasis, a gente tem que ver qual que foi o critério adotado por esses geógrafos para essa regionalização. Os critérios. Então, observe no slide que diz que o primeiro seria o nível de desenvolvimento técnico de uma região em relação à outra, o nível de urbanização desses locais, o emprego da ciência e da tecnologia na agricultura e na indústria, presença de centros de pesquisa, quantidade de ferrovias e rodovias para escoar as produções e a intensidade da ação humana sobre a natureza, certo? Então, seguindo esses critérios, se vocês observarem no mapa, o Milton Santos e a professora Maria Laura Silveira dividiram o Brasil em 4 grandes regiões, que seria a primeira, a região amazônica, que compreende os estados, conforme vocês podem observar, a região Nordeste, a região Centro-Oeste e a região concentrada, certo? Observe a pergunta ao lado que diz: o Acre pertence a qual dessas regiões? Se vocês observarem, o Acre pertence à região amazônica. Então, vamos lá. Os 4 Brasis, vamos ver as características de cada uma dessas regiões. A região concentrada compreende todos os estados da região Sudeste e Sul e tem por característica uma maior consolidação das técnicas da ciência e da informação. Nessa região concentrada é onde está localizada a maior parte das indústrias, os polos tecnológicos, as grandes universidades, certo? Então, esses estados, eles compartilham dessas características em comum, por isso que eles estão nessa mesma região. A região amazônica, ela compreende os estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazônia, Acre e Rondônia. Por característica, tem baixa difusão de técnicas no espaço, além de uma baixa densidade demográfica. Ou seja, baixa densidade demográfica, poucas pessoas habitando o mesmo espaço. E essa região, ela foi a última a ampliar a mecanização da produção industrial e agrícola. Então, faz sentido ela não estar, por exemplo, na mesma região, os estados do norte não fazerem parte da mesma região que é a concentrada, porque os níveis de emprego, de técnica, de ciência, de tecnologia são muito diferentes, certo? E a região Centro-Oeste, ela compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. E por característica, a gente tem uma agricultura globalizada, ou seja, uma agricultura moderna, mecanizada e produtiva. E a última região é a região Nordeste, que compreende estados como Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. E por característica, a gente tem que essa é uma região que já foi uma região muito desenvolvida no passado, mas hoje ela apresenta uma agricultura pouco mecanizada em comparação, por exemplo, à região Centro-Oeste e à região concentrada. Tem baixa aplicação de técnica, ciência e redes de informação. A próxima região, a próxima forma de regionalizar é a regionalização em complexos regionais, ou também conhecida como geoeconômicas.
Essa regionalização, ela divide o Brasil em 3 grandes regiões, as quais são a região Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. O critério para essa regionalização, basicamente, é o nível de desenvolvimento econômico e social de cada local. Observem que outra característica dessa regionalização é que ela não respeita os limites estaduais, ou seja, você pode observar um estado pertencendo a mais de uma região, como você pode observar ali, por exemplo, o estado do Tocantins. A parte oeste do Tocantins faz parte da região Amazônia, enquanto a parte leste do Tocantins faz parte da região Centro-Sul. Isso porque essa parte que está em verde do Tocantins, ela tem um processo econômico, de desenvolvimento social também muito mais semelhante à região da Amazônia do que a do Centro-Sul. Se você observar também, por exemplo, o estado de Minas Gerais, o extremo norte de Minas Gerais, faz parte da região Nordeste, justamente por compartilhar com essa região características muito próximas de desenvolvimento econômico, de práticas econômicas e desenvolvimento social. Já o Centro-Sul de Minas Gerais faz parte da região Centro-Sul. Então vamos lá. Quais são os complexos regionais? As características. O Nordeste, ele teve um momento de muita importância no passado. Ele já foi um centro de desenvolvimento econômico muito grande do Brasil durante quase 3 séculos, certo? Que foi o período entre o século XVI e o século XVIII, principalmente com a atividade da cana-de-açúcar. E atualmente, a região Nordeste, ela tem principalmente um foco muito grande em turismo, em resorts, redes hoteleiras, nas áreas litorâneas. A região Amazônia, ela teve uma ocupação tardia e você tem uma implantação de diversos projetos nessa região. Por exemplo, você tem a instalação de empresas agropecuárias, você tem mineração e você teve aí na década de 60, 70, uma busca pela integração da Amazônia na economia nacional. O Centro-Sul, que é a região que concentra o maior desenvolvimento econômico e tem grande importância política, que concentra também o maior contingente populacional do país. Então vamos lá, exercitando. Eu trouxe aqui algumas atividades para a gente trabalhar o que é que vocês aprenderam durante essa aula. A primeira questão diz: com base na regionalização brasileira proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira, marque as alternativas corretas. Vamos lá. Leia o enunciado comigo e marque o que a questão pede. É caracterizada pela concentração da ciência, da técnica e da informação. Trata-se da área mais desenvolvida economicamente do território nacional. Então, esse enunciado, ele faz referência a qual das grandes regiões propostas por Milton Santos? A. É a região centro-oeste? B. É a região concentrada? C. É a amazônica? Ou D. É a região nordeste? Quem respondeu a letra B respondeu correto. Trata-se da região concentrada. Próxima pergunta. O processo de ocupação é recente? O desmatamento da extensa cobertura vegetal é caracterizado como um dos principais problemas dessa região. Essas características dizem respeito a qual das grandes regiões? A. É referente à região centro-oeste? B. Nordeste? C. Região amazônica? Ou D. Região concentrada? Quem respondeu a região amazônica respondeu correto. Próxima pergunta. Prestem atenção no enunciado que diz: sobre a divisão regional referente às regiões geoeconômicas, a principal particularidade dessa regionalização é o fato dela não obedecer aos limites territoriais das unidades federativas do país, pois a preocupação do elaborador eram os limites naturais do país. B. As divisas dos estados não coincidem com as dinâmicas econômicas. C.
foi realizada a partir de dados historiográficos da ocupação populacional. D. As divisões regionais não eram muito bem definidas na época de sua elaboração. E E. Os limites dos estados impediam uma análise integral do território. E aí, qual que seria a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B. As divisas dos estados na regionalização do Brasil em complexos regionais não coincidem com as dinâmicas econômicas. Por isso que você pode encontrar um estado fazendo parte de mais de uma região. Próxima questão. Com base na regionalização brasileira dos complexos regionais, marque a alternativa correta. Ocupação tardia em comparação às demais regiões. A partir da década de 1960, os governos implantaram diversos projetos na região. Por exemplo, a instalação de empresas agropecuárias e de mineração, incentivando a sua ocupação e integração à economia nacional. Esse enunciado faz referência a qual região? Vamos lá, gente. Amazônia, B, Nordeste ou C, Centro-Sul? Faz referência à região da Amazônia. Última questão. Vamos lá, gente. Atenção nessa, viu? O Brasil está dividido em 3 regiões geoeconômicas. Lembrem lá, as 3 regiões geoeconômicas, que refletem as diferentes formas de ocupação humana ao longo do tempo histórico. São Nordeste, Centro-Sul e a região amazônica. Analise os aspectos que caracterizam essas regiões. Primeiro, o Nordeste é a principal área de refluxo, ou seja, de saída das pessoas nas migrações internas. A região Centro-Sul é a mais industrializada, povoada e urbanizada do país. A Amazônia é a região menos povoada do país e sofre grandes impactos ambientais. E última afirmativa, a região nordestina apresenta muitas marcas de colonização e por praticamente 3 séculos foi a região mais rica do país. Então vamos lá, gente, analisando essas 4 afirmativas, vamos ver quais delas estão corretas sobre a regionalização em complexos regionais. Então, vamos lá. Está correto o contido em A, apenas 1 e 2, B, 1, 2 e 3, C, 1, 2 e 4, D, 1, 3 e 4 ou E, todas as afirmativas estão corretas? Quem marcou a letra E acertou. Todas as afirmativas referentes às regiões geoeconômicas estão corretas. Então foi isso. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações e obrigada pela atenção de vocês.